Oi, meu nome é Ana Luísa. Oi, eu sou a Luciene. Oi, meu nome é Yara e esse é o Leva para Terapia, um podcast onde você encontra assuntos cotidianos sobre a visão de três psicólogas. E o tema de hoje é: será que eu preciso de terapia? É muito complicado, né, lidar com essa pergunta. Muita gente vê a terapia como algo só para quem realmente tem uma doença mental ou esteja passando por uma patologia psicológica, né, mesmo que momentânea. E não, né? A gente sabe que a terapia não é exatamente só para isso. A terapia traz inúmeros benefícios, além de só lidar com doenças psicológicas, né? Uhum. Com Sim, certeza. eu brinco, né? Correndo o risco aqui de ser bem clichê, de que todo mundo, em algum momento da vida, precisa de terapia. Mas, na verdade, é uma brincadeira com fundo de verdade. Não porque eu sou psicóloga, mas puxando um pouquinho a sardinha pra gente, mas é um lugar, né, ali de acolhimento, de escuta, de autoconhecimento, de você conseguir identificar, conseguir mudar a sua visão de como você olha o mundo e tal. E também de você conseguir tratar se você tiver algum transtorno psíquico, com algum transtorno mental, que é isso, né? O que eu acho complicado aqui no Brasil, principalmente, é que a gente não tem a política de prevenção. A gente geralmente só procura o médico, só procura o psicólogo, só procura alguém quando você já está com problema e quando o problema já está bem ruim. Porque até Sim. então, eu consigo lidar, eu vou levando, eu vou levando. Principalmente quando é falando de saúde mental, né? Aí piora mais um pouco as coisas. Aí que você só vai assim, se você já tiver tentado de tudo. Aí Uhum. que você procura. Então, assim, eu penso que essa cultura, essa política que a gente tem aqui também, faz com que dificulte esse processo, né? De procurar terapia, de achar quando eu devo procurar, né? Tem todo aquele tabu criado de que, ai, terapia é pra louco, eu não sou louco, por que que eu tenho que ir, então? Por que que eu preciso procurar? Então, eu acho que isso também dificulta muito, né? A gente entrar dentro desse âmbito de que se você que já faz a terapia desde o início, você consegue prevenir inúmeros problemas, né? Claro que Uhum. você não vai nunca ter problema, isso é impossível. Sim. Mas você consegue, por exemplo, ter ferramentas o suficiente para quando o problema vier, você lidar de uma forma melhor, né? Você conseguir não surtar, né? Você conseguir lidar com a frustração, né? De maneira mais adequada, ou de uma maneira que não vai te prejudicar tanto, né? Porque, assim, Uhum. esse rolê do certo e errado, ele é muito irreal, né? Porque, assim, não necessariamente o que é certo para você vai ser certo para mim, né? E vice-versa. Então, eu penso que, respondendo a pergunta da Lu, eu acho que quando que você precisa? Quando você quiser. Eu acho que você não tem que esperar um problema, você não tem que esperar estar mal. É quando você quiser, porque você sempre vai ter uma razão se você sentar lá na hora e descobrir que você tá lá. Então, acho que a Uhum. resposta, assim, é essa, é quando você quiser. Eu concordo. A gente tem uma política muito, aliás, uma cultura muito mais relacionada com uma política de contenção de dano do que de prevenção. Então, Exato. a gente busca ajuda quando meio que já não tem jeito mais e o copo não só já está cheio, como está transbordando. O que torna mais difícil e o que reforça também o estereótipo de que só precisa de terapia quem realmente está passando por uma situação de sofrimento, que é um estereótipo equivocado, né? Vou dar o meu exemplo, já que a gente sempre traz, né, coisas que a gente já passou. Eu procurei terapia, porque por curiosidade, porque eu estava no curso de psicologia, alguns colegas faziam terapia, e eu falei: "Eu acho que está na hora de eu conhecer, né, o outro lado", porque eu estava conhecendo tanto o lado da prática, da teoria, eu queria estar lá como cliente também.
Então, eu sou uma das pessoas que começou terapia sem estar passando por uma situação de sofrimento. Como a Ana Luísa falou, eu passava por problemas cotidianos, né? E sobre essa questão de conseguir, é, tudo bem você não conseguir resolver os problemas, e tudo bem você conseguir também. Mas não é muito mais fácil se você souber mais caminhos do que apenas um? Não é muito mais assertivo se seu funcionamento estiver organizado do que você ir e resolvendo as coisas por vias não assertivas? Com Então, certeza. mesmo que a sua vida esteja ótima, você é uma pessoa, você tem um modo de funcionar. Por que não descobrir um pouco mais sobre esse modo de funcionar? Ele pode te trazer algum prejuízo, ele pode já ter te trazido alguns prejuízos durante a vida que você nem percebeu, né? E que você vai continuar repetindo, caso você não busque saber mais. E sobre a questão dos problemas e situações de sofrimento, eu sempre falo assim com as pessoas que eu atendo, eu não posso te garantir que essas situações e os problemas não vão acontecer. Eu não posso te garantir que você não vai passar por isso. Mas eu sei que se você buscar por ferramentas, elas acontecerão para você, né? Então, mesmo que vocês passem por uma situação de sofrimento, o importante é você saber sair dela, saber passar por ela de uma maneira que funcione, né? É a questão do suporte, né, que a Ana falou. Com a terapia, você vai aprendendo a ter suporte para passar por certas situações, né? Às vezes pode ser que você já passou por terapias e aconteça alguma situação que você sinta vontade de voltar, né, para a terapia para poder te ajudar a passar por aquilo. Mas você já vai estar num sofrimento menor, né? A pessoa já tem um certo suporte para aquilo ali, né? E o autoconhecimento que a gente tanto fala aqui, né? A terapia, ela te traz um autoconhecimento. Você pode até não estar passando por uma situação de sofrimento, mas a partir do momento que você está ali com a pessoa estranha, né, que você acaba contando coisas que você não contaria para qualquer pessoa ali, sabendo do sigilo, sabendo que o que você está falando está protegido, acaba que vai trazendo um autoconhecimento, porque muita coisa você vai falar ali, vai ser pontuado para você, e você acaba tendo outras visões, né? Ver a forma, ver tudo de outro lado, né? De uma Uhum, forma diferente, né? Aí o uhum. quadro vai sendo pintado de uma forma diferente, você vai vendo novas cores, né? Sim, Coisas que com você não certeza. via e está acontecendo ali. Então, assim, eu acho que a terapia ela traz muita clareza sobre o caminho que está sendo traçado na vida, né? Tem muita gente que fala, eu faço terapia há anos e eu não quero ter alta, eu vou continuar fazendo a terapia e tal. Tem muita gente que gosta e que quer ficar, né? Mesmo não, assim, não tendo aquela necessidade, não precisando, né, de fazer, ela se sente bem indo ali e falando do seu dia a dia, e contando coisas que talvez não se sinta à vontade, né, igual eu falei para falar para outras pessoas. Então, assim, eu acho que é muito libertador. Eu vejo a terapia assim, como uma Sim, coisa meio libertadora, assim, onde você consegue expor e falar coisas sem ser julgado, que é o que muitas de nós falamos, assim, quase que na primeira sessão, né? Aqui é um lugar onde você pode falar tudo, eu não estou aqui para te julgar, livre eu de estou aqui julgamento. para, né, para te Uhum. auxiliar, Sim, e né? até E que é porque esse medo do julgamento é uma das coisas que mais paralisa, né? Pelo menos, eu não sei como é que é com vocês, meninas, mas uma demanda que eu tenho, assim, que eu acho que quase 100% dos meus pacientes é justamente esse, é o medo do julgamento, é o medo da opinião do outro, né? Então, isso, assim, paralisa, isso faz com que você deixe de fazer coisas as quais você quer, você tinha vontade de fazer, justamente porque você fica naquele, mas e o que que vão falar? O que que vão pensar? Né? Como vai ser? Então, igual a Lu trouxe, né? Que é um momento libertador, e é justamente essa sensação que eu tenho. Quando eu saio da minha terapia,
eu me sinto aliviada. É justamente essa sensação que eu tenho. Você descreveu, assim, de forma maravilhosa. A Yara trouxe, né, que às vezes a gente espera o copo transbordar para falar, e assim, infelizmente é o que mais acontece, né? Essa semana eu atendi uma paciente que ela me procurou, eu acho que cerca de 3, 4 meses atrás. Procurou, perguntou como funcionava, expliquei, perguntou valores e tal. Ah, então tá, obrigada. Normal, gente. A gente também procura as coisas e depois não fecha na hora. E aí, nessa semana, na segunda, ela me ligou aos prantos e tal, e se tinha um horário essa semana que ela precisava muito. E quando a gente teve finalmente a sessão, ela contou, né, o processo dela, e aí ela falou assim, eu acho que se eu tivesse começado há 3 meses atrás, quando eu te procurei, eu não estaria agora da maneira que eu tô nesse momento. Então, né, mais uma vez, para que esperar? Para que se machucar dessa maneira, né? Mas aí, tipo assim, a culpa não é dela. A gente aprende aquilo que nos é ensinado. E o que que nos foi ensinado? O que que a nossa sociedade prega? É isso. Você vai procurar para quê? Relaxa, sozinha você dá conta. Você precisa de alguém? Larga de ser fraca. Uhum. Então, assim, é uma coisa muito irreal, né? Surreal, porque se você quebra o braço, é óbvio. Primeira coisa que as pessoas Uhum. falam, vai no ortopedista, vai no médico. Mas É se o você tal não do que tá a bem, cultura acha, né? isso, agora se você não tá bem mentalmente, psicologicamente, é porque você é fraco? É porque você é bobo? Porque você não dá conta? Oi? É umas coisas assim que eu fico assim. Ela falou pra mim que enquanto ela me ligava na segunda-feira, só passava isso na cabeça dela. Você é fraca, você é insuficiente, você tá indo atrás de alguém pra você para te ajudar. Então, assim, também não é fácil, né? Ah, quando procurar? Mas como eu faço para procurar? Porque se eu procuro, Uhum. eu tô sendo fraca. Como é que eu não dou conta e os outros dão? Só que é essa a Sim. questão. E quem disse que os outros dão, né? E é culpa em dose dupla, né? Eu, coincidentemente, também tenho uma paciente que já chegou com esse discurso de que, meu Deus, eu devia ter vindo muito antes. E eu dizia para ela: você veio na hora certa. Você veio quando você deu conta de vir. Porque isso também pode ser um instrumento de autotortura. Tanto a voz que Exatamente. fica aí no seu ouvido, sussurrando, você é fraca, você não dá conta das coisas sozinha, também tem o outro instrumento de autotortura, que é a culpa de não ter ido Não, antes, de não ter Eduardo. procurado antes, de não ter se ajudado antes. Então, duas vias. Mas, assim, eu Sim. gostei do que a Lu falou, sobre novas percepções. A Ana falou da sensação dela quando ela sai da terapia. A minha, geralmente, além do alívio algumas vezes, mas talvez eu fiquei pensando isso, na verdade, veio isso agora. Que como a gente procurou por coisas diferentes, né, Ana? Talvez as sensações que a gente tenha após a terapia também seja diferente. A minha, por algumas vezes, já foi sim de alívio, né? Mas a minha principal sensação de sair da terapia é de estar de olhos bem abertos, assim, de estar extremamente perceptiva e sensível ao meio. Sensível no sentido de captar coisas que eu não captava antes. Eu acho que a terapia é uma das principais armas da terapia e, para mim, é uma das coisas mais bonitas, de você ir para pegar um caminho que geralmente você não pega. Porque, como a gente falou, seu modo de funcionamento, ainda que não tenha te trazido nenhum grande prejuízo, ainda assim te leva sempre para os mesmos caminhos. A terapia, não. A terapia, um dos principais objetivos dela é pegar um caminho que não se pega habitualmente, né? Uhum. E a Ana falou a questão de travar, né? De chegar na terapia e não falar, não conseguir falar. Eu vejo isso acontecer muito com adolescente, pelo medo da confiança, né? Será que o que eu vou falar aqui vai ser falado para meu pai, para minha mãe? Eu passo por isso com adolescentes, assim, até eles se abrirem, né? Até eles confiarem de uma forma
plena em nós, né? Vai passando isso pela cabeça deles, assim, muitos deles relatam isso. Uhum. É, Sim, tem isso mesmo. e é uma fase que está muito cercada de julgamentos, né? Como a Uhum, Ana trouxe a questão dos julgamentos. A adolescência é uma fase muito frágil. Tanto você está em construção e por estar em construção a insegurança é grande, quanto há uma pressão e um julgamento das outras pessoas sobre você. Então imagina essa cabeça de eu vou chegar numa pessoa e ela não vai me mandar fazer alguma coisa, ou ela não vai julgar minhas escolhas, julgar meus pensamentos, meus sentimentos. Isso é muito fora da curva para um adolescente. Porque um adolescente, ele está numa fase que ele não é nem adulto nem criança. O que ele sente das outras pessoas não é muito parecido com acolhimento. Então, quando uhum, chega na terapia, há um choque inicial, né? De, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esse tipo de funcionamento aqui eu nunca tive antes, esse tipo de relação eu nunca tive antes. Acho que esse choque pode trazer essa mudez inicial, né? uhum, Com sim. certeza. Mas sobre a questão que a Ana falou de não conseguir dar conta das coisas, eu por muito tempo fui esse tipo de pessoa de não só achar que eu não precisava e que eu dava conta, mas como talvez eu já tivesse ferramentas o suficiente para passar por aquilo. Ou ainda pior, meus problemas nem são tão grandes assim. Meu Deus, vou procurar terapia por causa desse probleminha, né? Uhum, Só sabe se é probleminha ou problemão quem está passando por ele, Né? né? Não tem essa de não conseguir dar conta. Você não precisa conseguir nada, que dirá dar conta, né? E você não precisa querer também dar conta de fazer as coisas Exatamente. sozinho. Se há um caminho mais fácil, por que ir pelo mais penoso? Não faz muito sentido. Nenhum. isso. Não, porque eu falo assim, é exatamente isso, né? E aí essa visão, né, de culpado, né? De se sentir assim, como a Yara trouxe, né? Culpado em dose dupla de não fracassar, né? Mas também de porque eu não procurei antes, tudo isso, né? Dificulta você entrar nesse processo, você ir atrás, você tentar, né? Se ajudar ali. Então, uma coisa que eu tento fazer muito, né? É esse processo de psicoeducação de tentar não cobrar, né, nesse sentido de que, nossa, por que você não procurou antes, né? Eu sempre acolho bastante meus pacientes quando elas chegam com esse tipo de demanda e de mostrar que pelo menos você veio, né? Olha pelo, mais uma vez, igual a Lu trouxe, né? Olhar pelo outro ângulo, olhar de outra maneira. Não é que, nossa, eu só vim agora. Não, eu vim. E você Uhum, veio, você conseguiu e agora você está aqui. Então vamos olhar por esse modelo, vamos olhar por esse ângulo e começar a partir de agora, né? A gente gosta muito de falar sobre essa questão do autoconhecimento e tal. E aí eu estava na supervisão ontem, e aí a minha supervisora, ela puxou minha orelha, tipo assim, em questão de que eu sou psicóloga. Eu estudei no mínimo 5 anos para entender isso, para entender quais são os benefícios. Então, às vezes a gente fala, né, porque o autoconhecimento é muito bom, tal, mas e aí? Eu sei o que que o autoconhecimento pode fazer em mim e quais são as consequências, os benefícios, né? Mas e o outro, né? E a pessoa que é leiga? E a pessoa que não sabe nada de psicologia? Então, às vezes uhum, a gente fica muito nesse nosso mundinho, né? E fala, não, que você tem que fazer terapia por causa do autoconhecimento. Aí a pessoa fala assim, mas eu já me conheço. Uhum. O que é isso, autoconhecimento? Então, eu acho que às vezes falta também da nossa parte, não de propósito, né? Mas como pra gente já é uma coisa, tipo assim, normal, a gente só sai falando. Mas usar mais a linguagem, né? Uma linguagem que as pessoas vão entender mais. Ou então, Sim, explicar de maneira mais didática, né? Porque até o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não necessariamente vai ser para você. Então, talvez falte também, né, às pessoas o conhecimento de entender o que que você pode ter quando você inicia um processo terapêutico, né? uhum, Então, às vezes, sim. isso também dificulta a procura. Sim, essa é uma questão que eu faço, essa é uma questão que eu faço questão uhum, de deixar claro, tanto para as pessoas que eu encontro, quanto nas redes sociais, que a psicologia,
por muito tempo foi quase que mística, quase que assim, eu fiz uma mágica que aconteceu. E não tem mágica, tem conhecimento, tem estudo, tem técnica, como qualquer outra ciência. Então, é uma coisa que eu faço questão cada vez mais. Não é de o paciente chegou na terapia e foi melhorando, mas ele foi melhorando por quê? Por onde que ele passou para obter essa melhora, né? Eu Uhum. acho que a gente deixar algumas coisas mais visíveis para as outras pessoas aproxima. Já que a psicologia foi por tanto tempo distante por vários motivos, a elitização da nossa classe, fora essas questões quase que místicas também, uma coisa meio etérea, assim, o que o psicólogo faz é meio etéreo, ninguém sabe falar direito. Então, eu faço questão de falar o que o psicólogo faz, sim, né, Uhum. para aproximar as pessoas. E sobre o autoconhecimento, também é uma das bases, né, da terapia. Saber seus pontos fortes e os seus pontos de melhora torna a vida muito mais prática, muito mais simples, né? Você não tem que fazer tantas e tantas curvas para chegar onde você queria. Você sabe o que é potente em você e você sabe aquilo que você tem que melhorar, algumas coisas que tem ou quer mudar. Então, a terapia e o autoconhecimento trazem essa potência que é o conhecimento, né? E essa questão que você trouxe assim da psicologia é, ser um pouco mística, né? É, as pessoas têm essa ideia. Tem Sim. muitas pessoas que chegam para a gente achando assim que nós vamos fazer tudo também, né? Que eu vou para terapia e você vai me curar. Não, não sou eu que vou te curar. É um processo que nós vamos caminhar juntos, mas você tem que me ajudar, né? Uhum. Não é nós, como psicólogas, nós não fazemos mágica, né? Nós não vamos ali, como se fosse um médico, passar um remedinho, a pessoa vai tomar e vai ficar boa. Não, né? É um exercício, né? É como se fosse uma academia. Eu sou o personal, o paciente é o atleta, né? Ele tem que me ajudar, né? Sim, Não é um processo onde o psicólogo vai sozinho, né? A pessoa que está ali em terapia, ela precisa trabalhar também pela melhora dela, né? Com Às certeza. vezes a gente encontra muita resistência, né? Eu já encontrei muita resistência, tipo, de você pedir algo para o paciente fazer algo, né? Para o cliente fazer algo, e aí chega na próxima sessão, ele não fez nada do que você pediu. E aí, Uhum. onde é que está o compromisso com aquele processo que a gente está fazendo, né? Uhum. Precisa haver um Sim. compromisso, precisa ter uma responsabilidade também, né? De quem Uhum. está no processo de terapia. Né? Eu acho que isso também tem que ficar claro, assim, que nós não somos mágicas, né? Ou mágicos, e nós não conseguimos sozinhos. É uma parceria, Exatamente. né? Sim, Que é, tem, com nós vamos certeza. caminhar juntos. Com sim, certeza, a pessoa precisa estar aberta, né? E a terapia, o que eu mais acho interessante é que mesmo com essas pessoas que falta algum comprometimento, a terapia revela muito sobre isso, porque a pessoa funciona em terapia como ela funciona na vida. Se ela não exato. tem se comprometido e se responsabilizado com ela mesma durante o processo terapêutico, em algum momento da vida ela se abandonou, ela não se comprometeu com ela e com o bem-estar dela. Mas assim, só para e já ir finalizando e para concordar completamente com a sua fala também, tem algo que eu sempre falo para os meus pacientes, para as pessoas, é que a vida só acontece para a gente se a gente acontecer para a vida. As coisas não vêm passivamente. A gente tem que sim acontecer para a vida para que as coisas funcionem, né? Hum, Exatamente. maravilhosa essa fala. E assim, até o exemplo, né, Lu, que você trouxe, mesmo no médico, se eu dou um remédio, se a pessoa não vai lá e toma um remédio, nada acontece. E não toma Então, remédio na hora certa, na dosagem certa. exatamente. Então, mesmo que seja uma coisa mais fácil, que é só tomar um remédio,
ainda precisa de mim, eu ainda preciso querer, eu ainda preciso fazer. Então, tudo ao final, né, volta pra gente. Então, a Uhum. terapia não poderia ser diferente. A gente dá uma visão, pode dar um caminho, pode dar talvez até uma possível solução, mas se você não quiser colocar em prática, nada vai adiantar. Por isso que quando, principalmente quando é adolescente, né? E às vezes vem mãe, pai, tá, porque eu vou brigar. Eu falo assim, você não vai adiantar, porque ele tem que querer participar desse processo, né? O adolescente, ele tem que querer estar nesse momento. Às vezes, né, vai entrar em contato com coisas que não é legal, tal, mas só o fato dele querer estar ali já diz muito. Então não adianta, sabe, você querer obrigar alguém a fazer. Então, mais uma vez, por isso que eu acho que agora, né, finalizando, a gente responde a pergunta do início. Quando fazer? Quando você quiser. De fato, Quando assim, você estiver preparado, né? exatamente é isso. É quando você sentir necessidade, claro, e sentir que você vai, de fato, se comprometer ali. Então, é quando você quiser e quando você vê que tá certo ali, tá suficiente, você vai dar conta. Então, assim, não Uhum. tem um caminho certo, não tem um dia, um horário, um período, um momento certo. Mas tem esses pré-requisitos, né? Para quando Uhum. procurar. Sim, com certeza. Acho que a gente encerra por aqui, né, meninas? Sim. Sim. Gente, muito obrigada por nos ouvir mais uma vez. E mandem temas nos Isso. comentários ou nas nossas redes, tá bom? Foi muito bom estar aqui com Lembrando vocês. que, Obrigada só para uma quem coisa, ficou até o final. Pode falar. só lembrando assim que de relembrar, reforçar, tem um compromisso, né? Uhum, Sim, sim. fundamental. Então é Então, isso. até a próxima semana, gente. E como a Yara falou, entre nas nossas redes sociais, mandem temas, nos chamem no direct, que a gente está disponível. Tchau, Tchau, Beijinho. gente. Até mais.